Vamos receber o pastor. Somente crer tudo é possível. Vamos cantar. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Querido Deus, nosso bondoso Pai, mais uma vez nos achegamos diante da Tua presença, Pai, para adorar, bendizer e também ouvir a Tua palavra, ter companheirismo com os nossos irmãos. Tu disseste, Senhor, que aonde estaria o corpo, aí se ajuntariam as águias. E não tem sido diferente, Senhor. Tu tens repartido o pão e as águias têm se ajuntado, Senhor. E por isso, Pai, eu creio que na palavra há suficiente poder para a cura, para a libertação, para resolver aquele problema, Senhor, para tirar todo o peso, toda a carga, dar alívio ao cansado. Tu disseste na Tua palavra: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, oprimidos, tomai o meu fardo que é leve, eu vos aliviarei. Ó Deus, queremos aprender de Ti nessa noite, que o Senhor nos ensina. Ó Deus, ajuda nós a estar completamente dependente das Tuas mãos, da Tua graça, do Teu Espírito Santo, Senhor. Tira tudo que é de nós mesmo da frente, coloca os Teus pensamentos eternos e que possamos ser somente um instrumento usado, Senhor, e não nada mais do que isso, Pai. Tira todas as próprias ideias e nos prepara, abre o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra e daremos honra e glória ao Teu santo e poderoso nome. Nós Te pedimos essas bênçãos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Boa noite, meus irmãos, Deus abençoe. Eu peço que vocês assentem. Para mim é um privilégio novamente estar aqui. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. E rever a igreja, e ainda bem que vocês voltaram, né? Depois de ontem, eu creio que Deus nos tem abençoado. Como diz assim, eu sou, como diz o gaúcho, um ditado gaúcho, né? A gente é bastante guapo na nossa própria terra. Longe dali, aí a coisa às vezes não é muito fácil. Mas vocês são uma igreja preciosa aí. Eu vi que os irmãos estavam atentos e a gente se sente em liberdade. Porque num primeiro momento tu fica tenso mesmo. Eu às vezes fico pensando na experiência que alguns poderiam ter aqui atrás, né, pastor Ariel? E dá até dor de barriga. Mas Deus, se não for assim, irmão, se a gente achar que a coisa é muito fácil,
aí a coisa Deus nem opera, né? Porque no momento que a gente se sente autossuficiente e que parece que tudo pode ir de qualquer jeito, Deus não quer que seja dessa maneira. Deus quer que nós sintamos temor e tremor quando nós cheguemos na sua presença e muito mais falar a palavra de Deus. E eu sou agradecido a Deus por estar aqui, juntamente com os irmãos. Vocês sabem que nós temos passado por ventos fortes, ondas grandes que vieram sobre a nossa vida, nossa família, nossa igreja. E no dia 3 de maio, uma enchente tomou conta ali da região da Grande Porto Alegre. E eu, assim, dando atenção a alguns avisos, a gente tirou algumas coisas de dentro da igreja. Tipo assim, eu cheguei na igreja um dia lá, depois de ouvir as previsões com minha esposa, e tinha um altar, a gente colocou um aparato ali, colocou os instrumentos tudo para cima do altar, e pegamos algumas coisas de eletrônico e coisa assim, colocamos tudo aí, e eu pensei, está salvo, está tudo bem, a água vai entrar aí uns 30 centímetros, 50 centímetros. Aí nisso chegou nosso irmão diácono lá, o irmão Michael, com um caminhãozinho e disse, pastor, vamos carregar essas coisas? E eu meio contra a vontade, assim, eu não acreditava que podia a água subir tanto, né? Tá, vamos carregar. E a minha esposa até disse, mas e as câmeras, na altura daqueles ar-condicionado assim, sabe? Vamos tirar da parede? Eu disse, não vamos ter esse trabalho aí, vamos deixar aí. Pois não é que a água foi para cima daquilo ali, né? E o certo é, irmão, que nós tivemos que reformar toda a igreja, parte elétrica, telhado, uma boa parte. Daí então já aproveitamos para fazer uma ampliação que estava precisando. E eu quero agradecer à igreja de Erechim, porque num determinado momento vocês enviaram os donativos, né, para nós. Eu sei que houve um movimento aqui de irmãos e irmãs que encaixotaram coisas e foi enviado para nós lá móveis, roupas, calçados. Não faltou nada, irmão, não faltou nada, assim, tudo foi suprido. E o pastor Ariel também ajudou com ofertas levantadas aqui da igreja. Eu sei que, num determinado momento, né, ali está o irmão William, né, que foi lá, junto com o pastor Ariel, e vários irmãos, 84 irmãos da nossa igreja, ficaram sem casas. E ainda tem 3 famílias que ainda não voltaram, não tem casa ainda. Mas nós estamos reconstruindo aos poucos. Na nossa igreja, se os irmãos olharem, ainda está assim no bruto ainda, sem forro, estamos aí improvisados. Mas Deus tem movido a noiva de uma maneira tão especial que tem nos ajudado os irmãos a reconstruir, né? E eu sei que aqui tem um movimento pioneiro aqui da igreja de Erechim, que é um grupo de irmãos que ajuda a construir igrejas. E nosso irmão Adílio foi um que capitaneou isso aí, ali com a igreja de Vacaria, pelo menos foi o que eu acompanhei, né? E depois, quando o pastor Ariel assumiu, ele também se juntou a esse grupo, junto com outros guerreiros aí. E eu queria que ficasse de pé os irmãos aí, o irmão Adílio, o pastor Ariel, todos que foram ali, lá o irmão Jonas está lá. Fica de pé, irmãos, fica de pé vocês que foram nos ajudar. Cadê o irmão Nata ali? Montais, cadê o irmão Tais? Lá, o irmão Mateus, irmão Oreste, cadê? Ali o irmão Oreste. Quem mais estava? O irmão Olori, é isso? E o irmão William foi lá levar. Tu não trabalhou, rapaz, mas tu tem sorte que tu levou os móveis. Levanta, que tu levou as coisas boas lá para nós. Hã? A sua carne,
Eu queria agradecer aqui em nome da igreja de Canoas, esses irmãos, e não só eles, vocês estão representados neles, né? Porque vocês foram lá apoiados pela igreja e pelo pastor, né? Então, meu muito obrigado, que Deus possa ricamente vos abençoar. E, olha, é só Deus mesmo para... Isso enche o nosso coração. Podem sentar, irmãos. Isso. Estão no mesmo grupo, né? O irmão Erlei e o irmão André, lá de Bagé. E eu propus no meu coração, a partir disso, vou fazer uma revelação aqui ao vivo e a cores, né? Que também quero participar desse grupo a partir de agora, né? Quando tiver alguma igreja para construir, eu quero ajudar, porque eu achei isso muito interessante e nos ajudou demais, né? E ainda tem mais uma etapa pela frente, e o pastor Ariel já parece que se prontificou aí de novo, então o homem está firme no negócio mesmo, né? Então, isso nos ajudou demais, irmãos. Nós não conseguiríamos nos reerguer, não tem. As denominações da volta e o bairro em si olhou isso e aquilo correu como um testemunho maravilhoso, muito bom. Então eu sou grato a Deus por vocês, né? A minha família está aqui, meus filhos, minha esposa, e os irmãos que não puderam ir, mas eu sei que os irmãos que foram são apoiados por vocês aqui, então não se sintam menosprezados, porque quando a gente recebeu lá a roupa, o calçado, recebemos guarda-roupa, guarda-louça, eu sei que foi da oferta que vocês deram aqui, então fomos abençoados. Deus vai recompensar, eu creio assim, né? E estamos ainda na luta para reconstruir. Assim como também outros irmãos que enviaram, né? E que são de outros lugares, então, graças a Deus por cada um deles, né? E vai ter, certamente vai ter, e sabe, eu não tenho palavras, sabe? Essa gurizada aí pegou de um jeito. Eu sei que um dia, pelo menos na primeira vez que foram, né? Eles fizeram o trabalho de 40 dias em 4 dias. E eu sei que depois eram umas caixas de Tandene, assim, que pastilha que vocês estão tomando aí? E tomavam aquela... Eu disse, mas o que é isso, gente? Não, é que o irmão, para poder dormir, tomava um comprimidinho para relaxar, né? E eu sei que a filha do irmão Lori, né, que é a esposa do pastor Ariel, estava dando um testemunho aqui de que esse homem não podia trabalhar, ele não podia nem mesmo levantar um peso, e ele chegou lá botando saco de cimento nas costas. E só que daí eu vim descobrir aqui que ele tinha feito um propósito com Deus, que se ele pudesse trabalhar, Deus curava ele, e trabalhou lá do início ao fim, e eu não vi, eu só vi ele descansando lá, tranquilo, e pelo jeito está bem bom, né, irmão? O senhor está caminhando, está tranquilo, né? Então, graças a Deus pela saúde do nosso irmão ali, e em tudo damos graças a Deus por isso, né, irmãos amados? E eu sei que também, vocês aqui também, né, com as suas lutas, dificuldades, mas Deus tem dado graças, né, para que a igreja possa continuar avançando. E eu sei, irmãos, eu sempre tenho dito, Deus, Ele trabalha e Ele quer ver os frutos, né? E nós estamos supostos a apresentar frutos nessa era que nós estamos vivendo. E eu sempre lembro, né, quando eu vejo a igreja aqui, e por tudo que vocês têm passado, as lutas, dificuldades, que é do nosso conhecimento, né? A gente não precisa fazer de conta, irmão. Nós estamos falando com pessoas que são adultas, pessoas que têm entendimento das coisas, que têm esclarecimento, e a gente sabe, né? As lutas aqui são umas, ali são outras, lá são outras, mas todo mundo está lutando. E nós não precisamos tapar o sol com a peneira, não. Está todo mundo se esforçando, e todo mundo às vezes fraqueja ou levanta e cai de novo e vai, e temos os nossos momentos, mas juntos estamos vencendo. E o certo é que os frutos vão aparecendo daqueles que vão permanecendo, né?
Aqueles que permanecem, aquele que fica firme ao lado da palavra, ao lado do companheirismo, não da igreja, mas da palavra, né? Eles vão se sobressaindo. Porque um dia, irmãos, Deus mandou, né, Moisés colocar as varas lá. Sabe, nós já ouvimos tanto disso, né, que a vara de Arão, numa noite, reverdeceu, floresceu e deu amêndoas, né? Mas a história por trás, o antes disso, era algo desafiador para o ministério de Moisés. Porque Datã, Coré, aqueles homens ali, Abirão, a Bíblia diz, talvez, né, nós vemos um quadro assim, né, talvez as casas deles eram próximas, e eles falavam entre si contra Moisés, contra Arão, contra o ministério, e aquilo foi inflamando o povo, e nós às vezes temos que cuidar dessas coisas, porque a gente tem que tomar a influência da palavra, irmãos, da palavra, a palavra que tem que nos influenciar. E eu tenho dito aos meus irmãos lá, nossos ajuntamentos, nossas festas, tudo é muito bom e é próprio de pessoas da mesma plumagem. Só que no momento em que nós tomamos a influência um do outro, o irmão Brana nos advertiu, até mesmo o pastor que faz assim com a cabeça e a igreja toda faz, né? Nós não podemos, nós temos que tomar a influência da mensagem da hora, né? Então, é nisso que nós cremos, né? E aquilo foi inflamando, daqui a pouco eles ficaram com tanta coragem que chegaram, ô Moisés, e a reclamação era, ó, não é só tu que é santo, nem Arão, a congregação também é, e a coisa foi indo que terminou a terra engolindo aqueles homens. Olha o fruto, né, daquele tipo de atitude, de decisão, né? E o Israel todo assustado, porque talvez tinha famílias envolvidas, talvez tinha o povo ali com afeto, com sentimento nas coisas, né? E aí aquelas pessoas sendo engolidas ali, não é fácil, irmão, não é fácil. E às vezes a gente vê cada acidente feio, espiritualmente falando, e não é fácil são nossos irmãos, pessoas do nosso afeto. Mas o certo é que e o Israel tinha aquela dúvida na mente, né? E agora? Mas a terra engoliu eles, e será mesmo que Moisés é certo? Será que, olha, tem outras pessoas aí? Então Deus disse, olha Moisés, pega essas varas, pega esses 12 patriarcas, esses 12 maiorais. Sabe, eles tinham o costume, aquelas montanhas todas empedregadas, aqueles patriarcas andavam com aquelas varas assim, sabe, se escorando nelas para não cair. E Arão tinha uma que estava 40, 80 anos com ele já, toda seca, toda torta. E assim os outros patriarcas também tinham as suas varas. E Deus disse, pega essas 12 e mete lá dentro do terceiro átrio. E aquela que florescer, esse o vindicado, esse aí é o que... E aí que naquela noite a vara reverdeceu. E aí quando Moisés levantou a vara de Arão, Israel, a Bíblia diz em Números 16 que Israel não teve dúvida mais. Porque ali havia fruto, irmãos. E nós temos... Eu sei que nós estamos numa era, irmão, que todo mundo é crente, até os políticos são crentes. Tudo é crente. Agora eu quero ver fruto. As pessoas precisam ver fruto na igreja, no ministério. Aí fica lindo de ver, não tem dúvida. Levantou, as outras tudo sequinha, mas aquela diante do terceiro átrio, não tinha dúvida. A congregação ali estava regozijando, alegre, ó. Tinha uma maldição sobre a congregação, aí o povo creu que era Arão que tinha que entrar lá dentro, ele entrou, intercedeu pelo povo, quando voltou a praga cessou. E Deus faz certas coisas, irmãos, para provar para nós que Ele ainda é Deus, e nós só temos que permanecer ao lado da palavra, aleluia. Mas não é esse nosso assunto, então vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia, por favor, irmãos.
2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, vamos ler um versículo só, e eu quero, é um tema, irmãos, esses tempos atrás, já faz alguns meses, eu preguei isso para a minha igreja, e eu intitulei assim um tema: não tenhas medo. Não temas, não tenhas medo. E caiu no meu coração falar isso aqui para vocês nessa noite, se vocês forem amáveis para me escutar mais uma vez. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E se os irmãos acharam, eu gostaria que nós lêssemos juntos, todos, é só um versículo. E que diz assim, eu vou ler primeiro, tá? Eu vou ler uma vez primeiro e depois vamos ler juntos. E diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos ler juntos? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos, pode assentar. E, amados irmãos, nós sabemos que nós somos seres espirituais. Dentro de nós tem um espírito que comanda esse corpo, que é a natureza desse corpo. E dentro daquele espírito, o que nos difere de um animal é que nós temos uma alma. E essa alma, ela é a natureza do nosso espírito. E uma natureza é algo interessante de se ver, né? Porque você diz que um limoeiro é limoeiro porque a natureza daquela árvore, ela está expressada nos frutos daquela árvore. Talvez quando tem uma época assim meio sem frutos, sem folha, você olha para o caule e você não discerne se é laranjeira, se é bergamoteira ou se é limoeiro. Mas quando o fruto aparece, você consegue identificar claramente. Assim, nós não vemos a alma das pessoas. Só Deus é que vê lá dentro. Deus sabe o que vai dentro da alma. Mas tampouco o espírito também nós não vemos, porque o espírito é a linha, é o nível onde estão os sentimentos, disse o profeta, né? O raciocínio, a memória, a imaginação, a razão, né? A consciência, isso está no nível do espírito, são sentimentos que não se enxerga. Mas no corpo, amados irmãos, isso é expressado. Salomão chegou a dizer: um coração alegre formoseia o rosto. Não é assim que se diz? Então, é uma coisa que vem de dentro para fora. Por isso eu digo, não há como as pessoas negarem que nós somos seres em que dependemos de algo que Deus colocou dentro de nós. E se não for isso que tiver dentro de nós, nós não manifestamos nada. Uma pessoa, para manifestar alguma coisa, ela tem que estar movida por algo dentro. Ou se o espírito sair, se findou a pessoa, vai para a sepultura. Mas, sendo que somos seres espirituais, Deus não nos deu o espírito de temor. Que uma das coisas que o profeta nos ensina é que se o diabo conseguir nos deixar com medo, ele vence a batalha. E irmãos, o natural, ele simplesmente, ele explica, o irmão Brana faz várias menções, até um animal feroz, se tu encarar ele de frente, ele não te ataca. Um cachorro brabo, até o urso, o tigre, o lobo, você vai ver, o lobo ele consegue vencer, porque eles andam naquela matilha, e ele ataca a presa por trás, porque se a presa, pode ser até um carneirinho, pode ser até um cervozinho, se a presa encarar o lobo de frente, o lobo não ataca. E eu digo, irmãos, qual é o problema de muitos crentes? Eles viram as costas para o problema.
Entendeu? Sabe, o bom navegador, aquele que sabe, o bom timoneiro, aquele que sabe levar uma embarcação, ele nunca vai dar lado para a onda do mar. Ele não, como o gaúcho tem uma expressão que diz assim, ó, não correr da raia. Quando a coisa se levanta, é hora de colocar a proa do barco direto para essa onda e diz, vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de correr das coisas. A onda se levanta, é a única maneira, irmão, do barco não virar. É a única, o natural, vocês, até uma canoazinha, olha, a gente fez salvamento lá em Canoas e passava aqueles barcos a milhão assim, ó, sabe? E aquela onda levantava, aqueles jet ski assim, ó. A única maneira de não virar o nosso barquinho era tu encarar aquela onda, na crista dela. Porque se tu tivesse que querer fugir da onda, o teu barco vira. E quantos que estavam ali salvando, tentando salvar a pessoa, e o barquinho, ó, virava. Sem experiência, sem saber das coisas, sabe? Com medo, a pessoa fica com medo. Naturalmente, olha, o diabo ele quer pôr em nós o medo. Mas o apóstolo Paulo está advertindo a Timóteo que Deus não nos deu esse espírito, Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. E é isso que faz do crente um vencedor. Agora, Romanos capítulo 8, a Bíblia diz assim, ó: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aleluia, louvado seja Deus, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então o que habita dentro de nós, irmão? Nós temos um espírito humano, mas o Espírito Santo habita dentro de nós, e esse Espírito tem ousadia, ele tem moderação, ele tem amor, ele tem fortaleza. Eu lembro, irmãos amados, porque é um quadro maravilhoso, não adianta quantas vezes a gente repetir isso, vai ser maravilhoso. Abraão na porta da tenda, lembram? Quando tudo, ele já estava velho, acabado, 100 anos quase, Sara com 90, e o filho não vinha, e tudo, olha, já tinha se separado de Ló, e parece que as coisas andavam muito bem lá por baixo, lá onde Ló estava, e era Campinas Verdes. E o irmão Brano até faz um quadro, né? E nós também fazemos um quadro hoje, por exemplo, os shoppings, as modas, as roupas, as facilidades, os fast foods, e tudo era muito. E agora Abraão, o crente da mensagem, lá no deserto, embaixo de um carvalho no seco. E o irmão Brano diz que só chegava notícia ruim. Oh, irmãos, aí um pastor vinha e dizia: Abraão, tentamos cavar um poço lá, não deu água, Abraão, olha, os animais estão morrendo, Abraão. E aí mal chegava um, chegava outro, e dizia: Abraão, olha só, então, brigaram lá porque não tinha água, quase se mataram, e os teus animais morreram lá, Abraão, está ruim aqui, Abraão. E como que um cristão verdadeiro, irmão, não tem que estar posicionado nessa hora, porque o diabo vem para estremecer as bases. Ele não quer a nossa salvação, ele não quer a nossa posição, ele quer que nós damos uma titubeada. Como se não bastasse, o irmão Brano também fala que até mesmo Sara dava uma olhada lá para a senhorita Ló e dizia: mas olha como eles estão bem lá. E era difícil, irmão, eu sei, olha, mas por isso que nós temos que ter certeza daquilo que nós recebemos. Dentro da alma, porque se ficar no nível da carne, do intelecto, os sentimentos do espírito, Satanás tira de nós. Se tu tiver o Espírito Santo só no teu espírito, um afeto familiar,
um afeto, um colega de trabalho, uma amizade mundana, tira você da presença de Deus. Porque, claro, vai te mostrar algo mais belo do que estar padecendo por Cristo. Mas ele tinha a sua esperança na promessa de Deus. E a promessa de Deus, ele tinha ouvido a voz de Deus. E aquilo aos seus ouvidos era maravilhoso, não tinha o que tirasse ele dali, irmãos. E quando Deus foi testando ele, que visita maravilhosa naquela manhã, vocês sabem, né? Sentado ali, a poeira batendo, o sol fervendo, as notícias ruins chegando, diz o irmão Brana, o corpo dessa noiva é o corpo mais enfermo na terra hoje, é o corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo. E parece que não tem condições de transformação, e parece que não tem condições de arrebatamento, e parece que não tem condições de ver o Filho nas nuvens, mas só parece, meus irmãos. É só aparência. Dentro desses corações aqui tem uma fé pulsando tremenda. Eu digo, amados, não tenhamos medo, o poder vivificador que nos transformará esses corpos velhos mortais, ele está bem dentro de nossos corações nessa noite. Você às vezes nem percebe, é porque tem barreiras de escrituras que estão travando isso por enquanto. É como quando Jesus estava na cruz, nós vemos pela mensagem ali, tinha legiões de anjos que podiam livrá-lo, ele com uma palavra podia mudar a cena, mas ele não passa por cima da sua palavra. E diz o profeta, nós temos o poder dentro de nós criarmos um mundo, uma outra dimensão e viver nela se nós queremos. E eu creio na mensagem, eu sei que nós temos isso. Mas eu sou tão fraquinho, tão falho. Tu tem, irmão, sabe por que não acontece? É porque tem barreiras de escrituras para acontecer ainda. Tem profecias, tem coisas, o último eleito, como falamos ontem, ainda tem que entrar. Mas não é que o poder não está aí, o profeta diz, o mesmo poder que levantou a Jesus Cristo, é porque foi com ele. E não é a escritura de Romanos 8? É aqui, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, o irmão Brando diz, não há dois Espíritos Santos, só há um. E se aquele que ressuscitou a Cristo é o Espírito Santo, e ele é um só, e ele está aqui dentro, que coisa. Por que nós vamos ter medo, igreja? Medo de quê? Aleluia, louvado seja Deus. A ressurreição está bem aí, a transformação está bem aí. Só que claro, por que o povo se apavora? É porque só chega notícia ruim. Mas se nós olhar para a história, irmão, e nós ver que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós vamos ver que nós estamos na linha certa da coisa. Deus não nos deu um espírito de temor, não, Deus nos deu um espírito, e é o mesmo que ressuscitou a Cristo. Aleluia, eu me alegro com isso, irmãos. Porque eu sou um que quero reinar com Cristo. Eu quero entrar naquela festa das bodas. Eu quero voltar aqui, a Bíblia diz, pisaremos na cinza dos ímpios. Não é que nem as denominações dizem aí que Satanás vai ficar amarrado num correntão. Apocalipse 20 diz que ele vai ser amarrado por 1000 anos. Aí nós estávamos lá e dizia, não, deve ser um correntão bem grande para amarrar o capeta, né? Ele tem força. Não, ele não vai poder possuir corpos, ele não vai poder manifestar frutos. Aí tu imagina as nações sendo regidas por Cristo e a noiva.
Satanás amarrado lá, os demônios tudo amarrado, só o Espírito Santo reinando, irmãos. Não há império mundial que possa vencer. Por isso que tudo será paz, tudo será graça, misericórdia. O irmão Branham, ele chega a dizer, nós estaremos ali em nossos corpos transformados. E eu creio inteiramente. Então por isso eu disse ontem, quem está sem tempo é o diabo. Eu estou com todo o tempo do mundo pela frente. O nosso tempo só está começando. Então não tenhamos temor. A Bíblia diz depois, olha, tanto é que a Bíblia diz, irmão, depois dos 1000 anos, ele vai ser solto de novo. Por que 1000 anos? Nós vemos, o profeta nos falou isso. O diabo, ele colocou o pecado na terra, ele colocou o homem sobre essa circunstância, e aí a palavra de Deus dizia, olha, no dia em que tu pecares, morrerás. O homem que mais viveu, Matusalém, 969, né? Não viveu um dia na presença de Deus. O apóstolo Pedro vem e diz, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos um dia. Então, esse milênio é Deus provando para Satanás que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos redime de todo o pecado, pode retornar a esses corpos mortais, aquela condição gloriosa outra vez. E não vai ser outro, irmão. Eu te reconhecerei. Vamos dizer, eu sou feio. Mas te aceita, porque não vai ser outro corpo, vai ser isso aí mesmo. Agora vai ter gente que vai sair fora de repente, né? Não, se é assim eu não quero mais. Não. Nós nos reconheceremos, irmãos, só que não vai ter cabelo faltando. Não vai ter dedo prensado na máquina faltando, não vai ter unha faltando, braço faltando, não vai ter dente faltando. Todos os cabelos, diz o irmão Branham, estarão na minha cabeça outra vez. Não vai ter nariz torto, não vai ter face descentrada, não, olho verde, não vai ter nada. Nós estaremos na condição perfeita e eu te reconhecerei ali. Aleluia! Nós nos reconheceremos. Não vão ser outras pessoas, não. Então isso me leva a pensar que eu acho que eu tenho que te amar aqui, né? Porque se eu não te amar aqui, como é que eu vou entrar lá de novo? Se eu vou olhar para a mesma lata, como diz o gaúcho. Mas eu não gosto dele, eu não gosto dela. Mas vamos orar para gostar, irmão. Eu não suporto ele, eu não suporto ela. Mas se Jesus comprou a vida dela, comprou a vida dele, algo aqui dentro tem que manifestar diferente, irmão. Se o Espírito daquele que a Jesus Cristo ressuscitou dos mortos habita em vós, não é que não esteja aqui, já está aqui, amados irmãos. É claro, a pessoa diz assim, e Satanás vem, eu sei que ele vem, e diz que tu não nasceu de novo. Ele diz, não, tu não, olha, rapaz, se tu tivesse o Espírito Santo, tu não ia dar uma queda feia dessa? Tu não ia tu não ia falar essa palavra lá no teu serviço, tu não ia ter, olha, esse problema não teria acontecido contigo se tu fosse um cristão batizado com o Espírito Santo. Aí vem o irmão Branham e diz, a prova é, mensagem de nomes blasfemos é uma das mensagens que ele fala isso, irmão. A prova é que tu não dorme nem de noite, pensando naquela mancada, e você vai aos pés de Jesus e pede perdão, bem ali, Deus prova para você que você é cheio do Espírito Santo. Porque quando nada te acusa, tu nem nasceu de novo. Agora quando o Espírito Santo que habita em ti, ele te corrige e faz esses pensamentos aqui, atordoarem o teu corpo até você não dormir de noite, oh meu Deus, é sinal que o Senhor está aqui dentro em algum lugar. Por isso, irmão, não tenhamos medo.
As circunstâncias não podem nos influenciar a ponto de tirar nós da posição que Deus tem nos colocado. Deus me chamou para essa mensagem, Deus me mostrou o profeta, tem cabeção grandão aí, teólogo grandão, que poderia ter visto isso e não viu. E um pobre povo, irmão, olha, não é pobre no sentido assim, vocês entendem, mas olha, tem pessoa melhor do que nós lá, e nós temos que concordar. Tem pessoa melhor do que nós lá fora. Mas a eleição me chamou. Aleluia, louvado seja Deus. Por eleição Ele me chamou. Então, Satanás, tu vai embora, porque o teu tempo está terminando, Satanás. Aleluia. Agora, o irmão Brana diz que quando nós vemos pela Bíblia, irmãos, Apocalipse, nós vemos Apocalipse 4, né? Apocalipse 4, quando João subiu ali, ao redor do trono, ele subiu em espírito para ver o dia do Senhor, e ao redor do trono tinha 4 animais, diz a Bíblia. Tinha a águia, tinha o leão, tinha o boi, tinha o homem. Não era assim que estava ali ao redor do trono? E diz o irmão Brana que aquilo eram unções que guardaram a noiva durante as 7 eras da igreja, e eram unções que estavam representadas também em São Mateus, em São Lucas, em São Marcos, em São João, São Mateus o leão, São Lucas o homem, São João, aliás, São Marcos o boi, né? São João a águia, o homem que subiu até a presença de Deus, que pôde ver o dia do Senhor. E se nós olharmos, irmãos, com o nosso intelecto, como aqueles que perguntaram, aquele grandão, aquele maioralzão que perguntou para o irmão Brana, se Deus fosse Deus, Ele não deixaria os seus filhos morrerem nas arenas, serem comidos pelos leões. Esse tipo de influência vem hoje, irmão, sabe? Satanás fala no ouvido, se fosse os crentes da mensagem, não estariam tudo dividido. Se fosse da mensagem, não estaria assim, assim, assado. Se isso fosse verdade, não teria acontecido tal e tal coisa. Irmão, quando Satanás pensou que estava ganhando, era uma unção que Deus tinha ao redor do trono. A unção do boi, animal de sacrifício. Aqueles irmãos iam com graça, com satisfação da cabeça a prêmio. Sabe? Tem até nos filmes o imperador Nero olhando assim, mas como é que podem cantar enquanto as crianças deles estão sendo comidas? Eles mesmos não entendiam com o intelecto, porque não é aqui, é um espírito que Deus coloca aqui. É dentro. Nós seremos incompreendidos pelo mundo, irmãos amados. Mas quando o Espírito Santo de Deus está aqui, o cristão age de forma estranha. E eles foram ali, aí Satanás, porque era aquela unção do cavalo vermelho, né? O segundo selo, era aquela espada. E aí Deus, não, é hora de se abaixar. Vai lá. Dá vida pelo Senhor Jesus, e enquanto aos olhos dos homens a igreja estava perdendo, aos olhos de Deus a igreja estava ganhando. Por isso, irmão, nem tudo é perda, não é perda, não é perda, tudo no reino de Deus é ganho, tudo. Sabe, aquele cavaleiro sujo pulou ali para o cavalo amarelo. Vocês sabem, ele vem numa sequência tentando enganar as coisas, sabe? Mas não tinha aos olhos humanos como olhar e ver, mas Deus tinha uma unção, né? A unção do leão na primeira era, a unção do boi ali na segunda era. Depois veio aquele cavalo negro primeiro, né? Tiraram as Bíblias e tudo, vocês sabem, Deus tinha a unção do homem, a inteligência.
E Lutero se levantou e traduziu a Bíblia e tudo. E depois, na nossa era, quando estava tudo meio confuso, Deus mostra que aquela águia voando, representando João, a noiva, ela está por cima, vendo todas as coisas. Só que o irmão Brana disse, irmão, que na nossa era, essas 4 unções, elas cairiam juntas na noiva. De tal forma que há um Espírito Santo de Deus que manifesta atributos dentro da igreja, dentro do cristão, que tem discernimento de saber o momento em que ele tem que se abaixar, em que ele tem que ser um leão, em que ele tem que ser um homem sábio, em que ele tem que voar e deixar os esquilos chirleando lá. Tem muito barulho que a águia tem que bater asa e voar. Sabe? Uma hora, sabe? Vocês conhecem, o irmão Brano estava ali regozijando e uma tempestade grande e o esquilinho ali, não sei que barulho faz, mas diz que é chato pra caramba. E a águia pousou, ela foi forçada a pousar por causa de uma tempestade. Então quer dizer que se uma águia é forçada a pousar por causa de uma tempestade, nós não vamos querer só estar voando, só voando, só voando, só voando. O cristão verdadeiro, ele entende a circunstância e ele vai ajustando as coisas. Posicionado. Sabe em quem tem crido, sabe a natureza sua que é águia. Sabe por que foi chamado, sabe que a mensagem é verdadeira, sabe que Deus é Deus em todo tempo, Deus não perde. Sabe que a Bíblia diz aos Filipenses que aquele que em vós começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. E os esquilos ali, porque o esquilo fica com medo, irmão. Não tem, a natureza dele é de ter medo. A águia é um predador, ela pega e rasga mesmo. Só a presença de uma águia já incomoda. Para que o medo? Para que Satanás coloca medo, irmão? Sendo que as promessas da Bíblia, elas foram feitas para nós. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te prospera, eu sou o Senhor que é a tua paz. Oh meu Deus, como eu começo a falar e noto que eu tenho que me agarrar mais nas promessas, eu tenho que reconhecer mais quem eu sou. E deixar o meu espírito ser menos influenciado pelas circunstâncias e mais influenciado pela palavra de Deus. Esse é o problema do medo. É porque as influências, é a política. Agora tem uma recessão lá, ou o preço do arroz aumentou, o desemprego em tal lugar, e olha o fulano lá, e se mataram lá, e tem outros brigaram lá, e deu um problema lá. Abraão, será que tu estás posicionado, Abraão? A promessa é ver o filho nas nuvens daqui a pouco. E é uma hora crítica, irmão, que você sabe, irmão, o diabo sabe o valor que nós temos. Porque a lei do jubileu, amados irmãos, no Velho Testamento, era o escravo podia, 50 anos escravo, lembram? Quantos lembram disso? 50 anos escravo. E no ano quinqueno, né? 50º ano. O ano jubileu, não só o escravo era livre, como a terra era livre também. Aí o homem ia comprar o escravo, quanto vale esse? É tanto. Quantos anos ele está aí para o jubileu? 40 anos até o jubileu. Opa, esse vale bastante. Vou comprar porque... Agora,
para o comprador valia bastante, mas para aquele que estava comprando um escravo no último ano, vamos dizer, qual era o valor da pessoa? Nós sabemos quem é o comprador é o diabo, é aquele que ele ia negociar até com a propriedade de Ruth e de Boaz lá. Então, vamos dizer assim, para o diabo, para o comprador, alguém que estava longe do dia do jubileu, valia muito. Mas pensa num escravo no último ano. Para o comprador não valia nada. Agora, para o próprio escravo, eu vou ser livre? A terra vai ser minha? Tudo vai me pertencer. Agora não tem alguém queria comprar eles. Quanto você quer para ficar mais 50 anos? Não tem preço que pague. O senhor pode me dar quanto quiser. A terra é minha e a minha vida vai ser minha. E o nosso dia está chegando, amados irmãos. Oh Deus amado, como que Satanás, ele quer negociar com certas pessoas. Por isso que o irmão Branham disse, se essa noiva reconhecer quem ela é, quando o jugo da servidão ali, Romanos capítulo 8, nós estamos gemendo em nós mesmos, e a terra também está gemendo, amado. Pela manifestação, pela liberdade, por esse shalom, por esse novo dia. Como que Satanás coloca desvalorização à vida, desvalorização à mensagem, desvalorização o que você trilhou até agora. Não, o preço da redenção, não há diabo que possa pagar, não há preço que possa pagar. Eu serei livre, eu serei regente da terra. Estamos no tempo do pecado deixar essa carne, esse sistema nervoso, essa inclinação maléfica, esses pensamentos, que se não é o Espírito Santo aqui dentro, tudo entorta. Agora pensa num escravo, irmão, faltando um mês. Pensa num escravo daquele faltando um dia para a liberdade. E eu penso que nós temos que tomar essa posição, amados, e não ter temor. Nós não temos o espírito de temor. O Espírito Santo que vivificou a Cristo dos mortos habita em nós. E já está chegando, o diabo já está ficando sem tempo, nós falamos isso. Agora o que acontece? É os temores. Tem uma guerra lá. A política do Brasil como é que está? Olha o Rio Grande do Sul, olha a dívida desse, olha lá, olha o que aconteceu lá, fulano. Irmãos, por isso que o salmista já disse, olha, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu segue reto. Te influencia com a palavra, com a mensagem. Ouça o púlpito aqui clamando contra o pecado. Ouça a voz do seu pastor e você vai seguir reto. Se ele é um homem inspirado por Deus, Deus vai conduzir as coisas, amados. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, vocês conhecem a mensagem, quando considerei os meus caminhos. E Davi, quando ele deu uma mancada, o irmão Branham faz menção naquela passagem, né? Somos todos humanos, e irmãos, não estamos falando às vezes de problemas maiores ou menores, em certas escalas todos nós cometemos coisas que nos envergonham diariamente. Irmão Branham chegou a dizer, os pecados de William Branham de um dia seriam suficientes para colocá-lo no fundo do inferno.
Ó, irmão, ali tem um telão, ó, lá em cima. E alguém dos senhores gostaria que a sua vida de hoje fosse exposta ali? Ah, certamente em algum momento eu ia me ver com o dedo aqui, ó, enfiado no nariz, coçando o sovaco, coçando alguma parte indiscreta, fazendo alguma coisa. Todo mundo faz xixi, faz cocô. Alguma das senhoras gostaria de ter isso exposto aí? Vamos falar no natural, para não dizer pensamentos, olhares. Oh, irmão, pensa no dia do juízo final, quando cada gritinho dos irmãos Brana vai para uma fita, tudo será tocado outra vez no dia do juízo. Por isso que aqueles bodes, eles vão direto para o lado de fogo. Daniel Curry, quando viu, o irmão Brana diz, ele teve um transe, alguma coisa, e ele começou a chegar perto daquela luz, ele viu que não tinha a mínima chance. Que às vezes a gente acha que, eu já li bastante mensagem, eu já li a Bíblia umas 4 vezes, eu venho todos os dias na igreja, eu dou meus dízimos, eu dou minhas ofertas, eu sou um crente firme. Deixa a tua vida de um dia ser exposta ali. Por isso eu dou graças a Deus, irmão, que antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, nossos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. E quando o acusador das nossas almas, ele vem todo dia querendo apresentar a tela. Olá, pai, os teus filhos fizeram isso, a tua filha fez isso. E Deus olha através do sangue de Jesus, e ele vê a vida do Cordeiro, porque o meu nome é Senhor Jesus Cristo. Eu fui batizado em seu nome. E ali está justo, perdoador. Ele só fez o bem, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E você olha e diz, não, esse não sou eu. E é tu mesmo. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, redimidos por seu sangue. Aleluia. Por isso, irmão Brando diz, a noiva não passa pelo julgamento, porque de contínuo está sendo julgado. Satanás vê nós no culto, ele vê eu aqui pregando, e eu imagino quanta besteira ele não está falando nos ouvidos de Deus lá. Viu, senhor, ele lá, olha, e aquelas pessoas lá, viu, senhor, ela está bonitinha na igreja, mas hoje, assim, e Deus olha na tela e vê só a vida do Cordeiro, porque o teu nome foi no livro da vida do Cordeiro. Então não temos que ter medo, irmão. Para que o medo? Aleluia. Abra a sua Bíblia, por favor, irmão. Se puder projetar na tela ali, Isaías 41. Vamos ler isso aqui. Eu prometo que eu vou terminar daqui a pouquinho. Vamos ler Isaías 41 juntos. É uma das escrituras que, olha, me fascina. Aleluia, louvado seja Deus. Você está feliz nessa noite, irmão? Você... Aleluia. Isaías 41, diz a Bíblia, eu não sei se é possível projetar ali, irmão, mas se você tem sua Bíblia, abra aí. Diz a Bíblia, calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças, e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo, e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face, e os fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó, e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com seus pés, nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor.
o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Que se o Senhor operou lá, operou em outros tempos, com os últimos eu, o Senhor, eu mesmo. Versículo 5: as ilhas o viram e tremeram, e os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. E um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo, e ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com os pregos o firma, para que não venha a mover-se. Versículo 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Tem grandão lá fora que podia estar aqui, irmão, mas ele não foi chamado. Ah, mas Senhor, e aquele defeito, e aquele outro problema? Nós estamos lutando, nós estamos na luta, irmão. Nós estamos na luta contra a nossa própria carne. Nós não concordamos com o erro, não. Mas a graça é que quando o acusador coloca na tela, o sangue de Jesus está limpando todo dia. E tem gente mais limpa que poderia ter sido chamada e não foi chamada. Então eu tenho que me empoderar daquilo que é meu. Eu tenho que tomar posse, eu tenho que ter coragem, eu tenho que levantar a cabeça e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Versículo 10 diz: vamos ler o 9 de novo. Mas tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Deixa falar, irmão, deixa abrir a boca, deixa se irritar. O Senhor diz que vão ser envergonhados, que só quem tem natureza do Cordeiro pode produzir fruto do Cordeiro. Natureza ruim pode até maquiar as coisas. Sabe, irmãos amados? Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-á e não os achará, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Para que o medo, amados irmãos? Para que medo do câncer, da tuberculose? Para que medo da dor da coluna? Para que medo do problema? Para que medo do filho que está fora, da filha que está fora? Para que medo das coisas que nos cercam? Para medo da falta de pão em casa? Para que medo da falta do emprego? Para que o medo? Sendo que aqui a promessa é minha. Ele podia ter escolhido outro, escolheu eu. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Oh, amados irmãos, aqui está
Agora, quando na mensagem Como Poderei Vencer, o irmão Branham diz assim, ó: cada um de nós tem que reconhecer que o diabo não é nosso amigo. Uma das coisas para vencer é nós reconhecer que o diabo não é nosso amigo. Ele não quer o nosso bem, não. E aí o que acontece? Muitos crentes querem enfrentar de peito o diabo. Ninguém vence, irmão. William Branham diz, na mensagem dos últimos dias, ele diz: o único espírito que pode fazer frente ao espírito do diabo, do anticristo, é o Espírito Santo de Deus. Então não vá você com um espíritozinho aí, humanozinho, de peito aberto, querer desafiar o diabo, vai perder em todos os sentidos. Eu posso, eu sei, eu sou um crente velho, eu sou experiente, eu já sei as coisas, vai perder. Agora quando a gente se rende, é coisa bonita, irmão. Esse é um conselho do irmão Branham, se render a Deus. E vocês sabem que o William Branham, quando fez a lua de mel, ele foi lá com a irmã Meda, né? Quantas esposas que gostariam de ter uma lua de mel no mato, tão romântico, caçando atrás de urso. Não é assim? A gente quer mais, não criticando, né, irmão? Mas é difícil. A irmã Meda se submeteu àquilo. Mas o irmão Branham, a questão é que ele se considerava um caçador, experiente, alguém que não se perdia, alguém que não tinha... E autossuficiência, amados irmãos. A gente pensar que é alguma coisa. Não. Quando a telinha for mostrada, eu quero estar atrás do sangue do Cordeiro. Eu não sou nada, Ele que é tudo. Ele foi. Fica aí, tem um pouco de lenha, o Billy pequenininho, a irmã Meda ali, vou caçar um urso. Eu vou mostrar para ela que eu posso trazer um urso. Vai levar o guia. O guia é o Espírito Santo, irmão. Eu posso fazer esse negócio. Eu vou tomar essa decisão porque eu sou experiente. Consultou o guia. Aí foi, né? Não. E aí, se afastou. Vem uma nevasca. Os problemas vêm, irmão. E eles tiram a nossa visão. E se nós não tiver o Espírito daquele que a Cristo ressuscitou dos mortos, quando a fumaça pegar, nós não vamos ver nada mais. Os problemas assolam a família, assolam a igreja, assolam os crentes. E aí tem uma hora que a gente navega por um instrumento. O Espírito daquele que ressuscitou a Cristo te guia. Tudo no veado fumaçado. O irmão Branham se perdeu lá. Só que ele dizia, aqui o intelecto: não, William Branham, tu é caçador. Tu sabe, tu é guia, tu não precisa. E aí andava. Quando via, estava no mesmo lugar. Diz o irmão Branham, os índios chamam isso de círculo da morte. E espiritualmente, irmãos, alguns têm se perdido, por quê? Não, eu sei. Não, irmão Branham diz, o único espírito que pode fazer frente ao anticristo é o Espírito Santo de Deus. Estava ali, arrodeando, e aí vem, o diabo fala. William Branham estava ali, e aí, como é que tu vai contar para os teus amigos, William Branham? Billy, como é que tu vai contar, como é que tu vai dizer que tu deu uma perdida feia dessa? Tu é crente antigo, rapaz. Quantos anos de mensagem e deu uma perdida feia dessa? E aí ele estava ali, não, eu vou dar mais uma volta, eu vou me achar, eu sou caçador, não, eu não posso, aqui dizia que ele estava perdido, aqui dizia que não, mas aqui dentro dizia, tu está perdido. Aí, irmãos amados, é a hora que o Espírito Santo vem e tem que nos fazer lembrar de alguma coisa. Porque aí ele lembrou de Meda e de Billy, a uns 10 quilômetros mais ou menos longe daquele lugar. Quando ele começou a ficar desesperado,
e diz: não vai morrer só eu aqui, a minha esposa e meu filhinho vão morrer congelados lá, porque não tá, vai faltar lenha lá. E eu penso, irmãos, que às vezes algum pai de família, alguma mãe de família, tem que se render, porque às vezes não é só ela, é os filhos, é esposo, é esposa, é família, está morrendo. Acabe foi flechado no carro, e em vez de erguer as mãos e dizer: volta Israel, o Micaías estava certo. A mensagem: vamos voltar ao original, não vamos dar atenção para os lados, vamos seguir firme na linha. O vento está batendo, mas nós vamos segurar firme aqui, vamos confiar no guia agora. Quando ele lembrou que não era só ele que ia morrer, era a mulher e o filho, aí ele levantou as mãos e reconheceu. Diz: oh Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu não me envergonharei de dar honra e glória a Ti, Senhor. Eu sou um cristão experiente, mas agora estou perdido. E quando ele fez isso, irmão, Deus imediatamente vem ao socorro. Do nada, abriu uma clareira nas nuvens, assim, no meio daquela tempestade, e ele viu o sol e o topo de uma montanha. Opa! Agora já não estava mais andando em círculo. Opa, a montanha está ali, eu tenho que ir para cá agora. Agora eu tenho direção. Que às vezes se perde tanto, irmão. E como é triste, braçada sem avançar. Eu vejo cristão que ora, jejuma, gasta, olha, lê mensagem, escuta o irmão Brana, e é sacrifício, 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 mas energias arrodeando o toco. Eu quero dar um passo, e eu quero dar um passo na direção certa. Não é hora de gastar energia, irmãos, em círculos. Nem que eu esteja perdido 10 quilômetros longe do meu objetivo, mas se eu der um passo, é um passo a menos para acertar, mas na direção certa. Quando ele reconheceu, ergueu as mãos e viu o topo da montanha, e disse: opa, lá está a montanha tal, então tem que ir para cá. Opa, agora o seu coração já regozijou. Eu estou todo despedaçado, o diabo fez um monte de coisa comigo, mas pelo menos esse passo que eu vou dar agora, ele é na direção certa. E quando ele começou a louvar a Deus, e quando uma pessoa se rende, irmão, não interessa se tem prova, se tem luta, se está chovendo, se tem comida na mesa, não interessa, você simplesmente adora a Deus. Porque pelos problemas que nós passamos ali, amados, certos hinos e certas escrituras, e certos parágrafos da mensagem, eles se tornaram mais reais para mim. Quando as pessoas cantam sem saber, sem ter passado por aquilo, é uma coisa sem sentido. Mas quando você passa por aquela luta, você passa a entender o que sente uma mãe, o que sente um pai, o que sente uma família de luto, o que sente alguém que perdeu tudo. E aquilo faz mais sentido para nós. E não interessa onde nós estejamos, nós vamos estar adorando. Nós não vamos arredar o pé. Nós vamos estar firmes. O Senhor é o Deus da bonança. O Senhor é o Deus aquele que abate também, que exalta. O apóstolo Pedro já disse: humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. O apóstolo Paulo já estava num patamar que ele dizia: olha, eu sei viver com muito, aprendi a viver com pouco.
Talvez ele tenha dito, né? Sem amigos, com fartura, sem fartura, sem estar abatido, sem estar alegre, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma situação sem medo de enfrentar o que vier pela frente. Quando ele começou a louvar, a erguer os braços, no meio daquela, só deu um flash, ele não enxergou mais nada, ele só sabia que estava na direção certa. Começou a louvar, a engrandecer. Irmão, não deixa de cultuar, não deixa de vir na casa de Deus, não deixa de ler a mensagem, não deixa de adorar. Está tudo escuro, está ruim, mas levanta tuas mãos e continua. Ele levantou as mãos ali, e quando ele estava adorando, ele disse: eu toquei em algo. E era uma linha telefônica que ele mesmo tinha ajudado a colocar. Aquela torre de linha telefônica. E quando ele tocou naquilo, ele disse: agora eu tinha certeza absoluta que era só seguir aquilo, linha abaixo, e lá estava a minha esposa e o meu garotinho me esperando, e agora eu tinha certeza que havia vida para nós. Igreja de Erechim, irmãos amados, estamos, a ponto de alcançar algo. Eu sei, as ondas têm vindo, mas nós não vamos ter medo de enfrentá-las. Nós vamos nos erguer no poder daquele Espírito que a Cristo ressuscitou dos mortos. Vamos ajustar a fivela. Se alguém está cansado, esforça o outro. Aquele que lidava com o martelo disse ao companheiro que lidava com o malho: esforça aí que eu vou esforçar aqui. E o outro olha e está vendo o outro lutar, ele bate mais forte aqui. E quando esse bate mais forte, o outro vê que o outro está batendo igual, e vamos bater. E um esforça o outro. E ele diz: é bom, né, irmão? Está lutado, mas é bom, né, irmão? E vamos adiante. E daqui a pouco veremos nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. E tudo isso acabará. E tudo, o irmão Branham diz: quando a guerra terminar, quando a poeira baixar, a espada for guardada, a batalha terminada, nós nos encontraremos nas bodas do Cordeiro e diremos: valeu a pena, meu irmão. Vamos nos colocar de pé, amados. Um lugar tão bonito. Vamos pegar um tom aí, irmãos. Me ajuda, irmão. Me ajuda. Um lugar tão bonito, onde sol não haverá. Ali Jesus será a luz, o Cordeiro a lâmpada será. Verão face a face o seu rosto, nas suas testas seu nome estará. O lugar é tão bonito, quem vencer herdará. Ali morte não haverá, nem pranto, clamor e nem dor. E Deus toda lágrima enxugará. Um só Deus, um só povo para louvar.
corre sem parar. É claro como um cristal que sai do trono de Deus na praça, árvore da vida, saúde para todas as nações. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Aleluia. Queremos ir para lá, irmãos amados. Então vamos nos esforçar, vamos deixar o medo de lado e cada um esforce o seu companheiro. E eu lutando lá, pastor Ariel com vocês lutando aqui. Um dia não haverá mais barreiras, não haverá mais distâncias. Estaremos naquele corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo, que cruzou a parede, que viajou 16 quilômetros desde a aldeia de Emaús até aquela casa de portas fechadas. E tudo isso aqui será esquecido. Estaremos na nossa forma perfeita e toda luta valerá a pena a nossa caminhada. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, seu nome é Jesus. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, o seu nome é Jesus. Exaltai o nome do Todo-Poderoso, exaltai o nome, o seu nome é Jesus.
Aproveitando essa atmosfera, tem alguém aqui nesta noite que não tem agarrado aquela linha e quer agarrar nesta noite, quer se encontrar com Deus? Eu deixo o altar aberto. Se você tem sentido que a palavra tem tocado, tem falado com você, não deixe passar a oportunidade. E eu creio que é uma grande oportunidade nesta noite de você recomeçar. Tanto tempo andando em círculos e sempre acaba no mesmo lugar. Quer decidir você em acertar o teu altar com Deus e agarrar esta linha? Eu te dou uma oportunidade. Não deixe tua oportunidade passar. Eis que estou à porta e bato. Temos uma irmã, todos com os olhos fechados. Quer agarrar esta linha, meu irmão? Minha irmã? Quer se reconciliar? Não tenha vergonha, não. Não precisa ter vergonha. O Pai está de braços abertos. Irmãos amados, se o pastor Ariel sentiu no coração essa chamada, essa necessidade de vir, não deixe para outra hora. Nem que você diga: Senhor, só eu vou ir lá só para o Senhor me dar força. Venha, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero é uma oportunidade nessa noite. E eu senti que foi uma puxada do Espírito Santo. Talvez eu, como pregador dessa noite, negligenciei isso, essa hora que deveria ser dada a oportunidade. Mas o pastor foi suficiente sábio para ver que o Espírito Santo estava querendo chamar alguém. Deixa, irmão, deixa Deus te dar força. Tu vai às vezes dizer: Senhor, eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu fui lá, é o Senhor que vai me dirigir agora. Aleluia. Pai bendito, eu não sei quais são os caminhos da tua filha, Senhor. Eu não sei por onde ela tem andado, Senhor, mas o Senhor sabe. E eu peço que o Senhor dê força, Pai, nessa hora. Pai bendito, a tua filha aqui, Senhor, enche ela com teu Espírito Santo, Senhor, e ajuda em todos os seus caminhos, Pai. Meu Deus e meu Pai, é a tua graça, Senhor. Eu não sei o que atinge o coração, mas tu sabes, Pai. Ajuda essas pessoas a agarrarem na linha nessa noite, Pai. Deus bendito, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, tua graça, oh Deus maravilhoso, por tua misericórdia, tu ainda és Deus, Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, a tua misericórdia derramada sobre os corações, Senhor.
Oh Deus, em teu santo e precioso nome, restaura a alma do meu irmão, Senhor. A minha irmã está aqui, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, que tu estás fazendo. Oh, maravilhoso Deus. Oh, irmãos, enquanto com os olhos fechados aqui, há alguns pedidos de oração, e eu peço que alguém que puder levantar a mão e interceder por pessoas que não estão aqui nessa noite. Pai bendito, dentro dessa atmosfera, Senhor, do Teu Espírito Santo, movendo aqui nessa igreja, Pai, nós só pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, sobre pessoas, Pai, que talvez estão afastadas, sobre pessoas talvez que, Senhor, não tem coragem, Senhor. Satanás tem colocado medo, mas no nome de Jesus Cristo, nós vamos contra esse espírito de temor. E lembramos dos dias áureos, Senhor, em que Tu trabalhavas conosco. Ó Deus, retorna a alegria da nossa salvação para os nossos corações. Deus, que possamos trabalhar enquanto é dia, Pai. Ó Deus, restaura aquela alegria da nossa salvação, aquele gozo, Senhor. Pai bendito, em Teu santo nome, eu oro, Pai, por esse pastor, por essa igreja, e que o bendito Espírito Santo possa permear em cada lar, em cada família, por esse altar, por esses músicos, pela junta de diáconos. Ó Deus, que possa a atmosfera santa começar a envolver mais e mais, até que possa explodir, Senhor, em grande alegria, em gozo, e que haja, Senhor, bonança, Pai, uma lua maravilhosa, um mar calmo, ó Deus, e que o Senhor possa ser engrandecido, louvado, magnificado, no que o mundo verá, Senhor, que o Senhor fará sobre essa igreja, Pai. E eu profetizo nessa noite, Pai, as mais ricas bênçãos do Senhor, e digo, Deus, por Tua graça, abençoa, multiplica, prospera, ó Deus, e que as famílias sejam alegres, prósperas, ó Deus, que haja gozo espiritual. Tira todo medo, Senhor, e coloca a ousadia do Teu Espírito Santo, a graça do Senhor, e que os desviados, Senhor, possam tomar um propósito, e de hoje em diante ver suas vidas mudadas, no santo e precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, meu Deus. Aqui alguns pedidos, meu Pai. A Melanie Rojeski, o Valdomiro pede oração, está com câncer, Senhor. Aqui está a irmã Lavínia, Pai, a irmã Salute. Olha por essas pessoas, Senhor, que tiveram a graça de enviar os seus nomes. Se eu não citei o nome correto, mas Tu sabes, Senhor. E tantos quantos estão nos ouvindo agora, e qualquer pedido que seja feito agora, o Senhor é o grande Jeová Rafá, é aquele que pode fazer todo o saramento, a cura das nossas feridas. No santo e precioso nome de Jesus Cristo oramos, para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos, nós Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Pode a tristeza durar até o anoitecer, pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Durar até o
nos adorar até o anoitecer. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Quero acordar cantando aleluia. Quero acordar cantando aleluia. Quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Quero acordar cantando aleluia. Quero acordar cantando aleluia. Quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Quando a noiva estiver marchando, perante o trono estiver marchando, Senhor, eu quero estar naquele número. Quando a noiva estiver marchando, quando os santos estiver marchando, perante o trono estiver marchando, Senhor, eu quero estar naquele número. Quando a noiva estiver marchando, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, glória a Deus, amém. Oh aleluia, 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 oh aleluia, glória a Deus, amém. Quando a noiva estiver marchando, perante o trono estiver marchando, Senhor, eu quero estar naquele número. Quando a noiva estiver marchando, quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Saltaremos sobre os montes da glória, correremos, andaremos, saltaremos sempre andaremos, cantaremos vitória, saltaremos sobre os montes do Senhor. Sim, eu subirei, sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Sim, eu subirei, ó glória. Sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar. Sim, eu subirei. Sim, eu subirei. Sim, eu subirei, ó glória. Sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar. Pega aqui, pastor Ariel, senão nós vamos fazer uma vigília. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Podemos dizer muito obrigado, Jesus. Hoje Tu tens nos falado, né?
Muito obrigado. Quero deixar aqui um Deus abençoe. Quantos querem que o pastor Niles volte de novo? Então já está compromissado, né? Que Deus te abençoe, pastor Niles, do fundo do meu coração. Eu te amo. E eu creio que essa igreja também te ama. Amém? Amamos o pastor Niles? Que Deus abençoe a cada um. Tenham todos uma ótima noite. Shalom a todos e uma ótima semana de trabalho. Deus os abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Irmã, deixamos para a próxima. Vamos deixar essa atmosfera atingir o nosso coração. Vamos deixar Deus, leve essa atmosfera para casa. Guarde isso, guarde a palavra. E eu creio que um testemunho maior já é o que nós recebemos nesta noite. Mas você terá a tua oportunidade, tá bom? Deus te abençoe, irmã. Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou e vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique deste jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair, nem que o mundo vire avesso e nem que o
nascer.